Um objeto emite radiação eletromagnética de tal forma que o espectro de emissão depende da temperatura. A intensidade da radiação atinge um valor máximo que está associado a uma frequência dita Nmi, a frequência para a qual a intensidade da radiação é máxima. E essa frequência depende da temperatura e depende linearmente com a temperatura, de acordo com uma lei conhecida como lei de Wien. De acordo com a lei de Wien, nós vamos escrever essa lei depois de um outro jeito, né, para simplificar, né, a frequência associada ao máximo da intensidade, aproximadamente 6 vezes 10 a 10 Hz, né, Hertz, como está aqui, né, por grau Kelvin e vezes aqui a temperatura. Muito bem, então essa é a lei que nós vamos utilizar a seguir, né? Ora, aqui temos, portanto, uma ilustração da lei de Wien, mas agora eu estou escrevendo em termos do comprimento de onda, de forma que, de acordo com o que a gente tem aqui, o máximo para essa temperatura de 3.000 graus Kelvin corresponde a esse ponto aqui, né? E veja, a gente pode agora traçar uma reta paralela aqui a esse eixo, né? E essa aqui é a frequência ou o comprimento de onda lambda-m associado ao máximo para essa temperatura. Para uma outra temperatura, como por exemplo essa aqui em azul, né, o máximo acontece aqui nesse ponto. Agora podemos traçar uma reta paralela a esse eixo e determinamos agora essa frequência lambda ou o comprimento de onda lambda-m associado ao máximo para essa temperatura. Para uma outra temperatura, como essa verde, o máximo está nesse ponto. A gente traça aqui uma reta tracejada até encontrar esse eixo, corresponde, portanto, nesse caso, ao comprimento de onda máximo, lambda-m. É claro que para esse lambda-m eu posso determinar a frequência, né? E, finalmente, no caso dessa estrela de 5.000 graus Kelvin, o máximo acontece para esse ponto, eu posso agora traçar uma curva aqui, né, uma reta tracejada, até encontrar esse ponto e determinar a frequência ou o comprimento de onda associado, então, a essa temperatura, né? Para cada temperatura, você tem uma frequência para o qual a intensidade vai ser a máxima possível, né? Muito bem. Tendo em vista que o Sol se encontra a uma temperatura aproximada de 6.000 graus Kelvin, justifica o fato de que ele emite preferencialmente luz, porque ele emite outras radiações. A ultravioleta, por exemplo, se não fosse a atmosfera para nos proteger, nós estaríamos numa situação bastante difícil, né? Mas, de qualquer maneira, emite preferencialmente luz, e que esta luz tende a ser amarelada, né? Quase branca, na verdade, né? Muito bem, então vamos primeiro usar a lei de Wien e escrever a frequência máxima como sendo igual a 6 vezes, eu acabei utilizando vírgula 0, me parece que eu fiz uma aproximação antes, né? Então 6,0, né? Para ficar um número mais fácil, vezes 10 a 10, né? Hertz por grau Kelvin, e a temperatura agora em grau Kelvin é 6.000 graus Kelvin. Portanto, agora eu vou obter essa temperatura em Hertz, né? Hertz, né? Aí está, né? O que isso dá? Vamos escrever isso como sendo igual a 360 vezes 10 a 12 Hertz, né? E agora a gente pode olhar aquela tabela e a gente vai ver, né, que essa frequência está dentro das frequências do espectro luminoso. Portanto, o Sol vai emitir, né, uma radiação mais intensa para essa cor,
para esse comprimento de onda. Mas cuidado, porque esse não é a cor do Sol. Por quê? O que a gente precisa levar em conta é que, na realidade, esse aqui é o valor máximo, mas existe, na realidade, não é, um conjunto de valores, de frequências, de comprimento de onda, para a qual a intensidade é bastante significativa. Por exemplo, considere essa região aqui do espectro. Veja, essa região do espectro. Essa região do espectro corresponde a várias cores, só que com intensidade diferentes, mas não muito menores do que a intensidade associada àquele comprimento de onda ou àquela cor, né? Então, o que nós vamos encontrar aqui? Existe toda uma região do espectro que é significativa. E, portanto, o que nós vemos não é estritamente a cor, né, associada àquela frequência ou àquele comprimento de onda máximo. Nós vemos, na verdade, um conjunto de cores. E o somatório dessas cores é que vai me levar a cor do Sol amarelada, quase que tendendo mesmo para o branco, né? Porque quanto mais branca for a luz, né, maior é a contribuição de todo o espectro eletromagnético. Esse é o fato, né? Muito bem. Então, a segunda questão, né, envolve as cores das estrelas, né? Quais são, então, as frequências máximas, né, para estrelas, né? Aqui é uma continha simples, né? Ao invés de colocar 6.000, eu coloco 3.000. Então, uma estrela 3.000 graus Kelvin, ela emite com uma frequência ela emite uma frequência máxima que é a metade dessa, que é 180 vezes 10 a 12 Hz, que está um pouquinho fora do espectro eletromagnético, mas cuidado, você vê a luz dela, e essa luz há de ser vermelha, porque lembre-se que eu estou falando de uma região do espectro. Uma estrela de 15.000 graus Kelvin é basicamente 5 vezes maior do que isso, portanto, 900, também fora um pouco, né? Fora um pouco, 910 a 12 Hz, mas não quer dizer, né, que estando um pouco no ultravioleta máximo, eu não consiga ver a cor da estrela. A cor da estrela há de ser uma cor azulada, na verdade, né? Então, veja, aqui eu tenho... bom, a outra questão é, por que você não emite luz? Coloque ali 300 graus Kelvin naquela expressão, e você vai perceber que você emite radiação ali dentro do espectro do infravermelho. E é por isso que se usa aparelhos para visão noturna para ver as pessoas. Porque as pessoas emitem, né, radiação eletromagnética com uma frequência próxima do infravermelho. Então vamos voltar agora à questão da cor das estrelas, né? Hoje se sabe que você tem estrelas de diferentes cores. As estrelas azuis, né, elas têm uma temperatura entre 11.000 e 28.000 graus Celsius ou Kelvin. Aqui não faz muita diferença, né, para valores tão grandes, né? Estrelas brancas, né, elas têm uma temperatura na superfície de 11.000 e 7.500. Veja, nesse caso, o máximo vai cair bem no meio do espectro, e você pega toda aquela faixa do espectro associado à luz, né? O Sol já tem uma temperatura de aproximadamente 6.000 graus, ele já tem uma cor ligeiramente amarelada, mas você tem estrelas também de cor laranja e estrelas vermelhas, né, para temperaturas entre 2.000 e 3.600 graus, né? Então, é importante entender essa questão
da temperatura das estrelas. Né? Em relação a você, né? Vamos considerar aqui essa expressão Ni M igual a 6, vou adotar 6, né? Vezes 10 a 10 Hertz, por grau Kelvin, vezes 300. Né? Veja, é muito abaixo, porque isso aqui corresponde a 18 vezes 10 a 12 Hertz. Né? Veja, abaixo, ligeiramente abaixo do espectro, né, luminoso associado à luz, na verdade 10 vezes menos. Então está na região do infravermelho. Como a gente pode ver aqui agora, analisando esse espectro aqui visível. Agora aqui estou analisando em termos de comprimento de onda, né?